Olá, boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com vocês novamente nesta live, aqui nesta noite. Essa noite muito especial do dia 27 de abril do ano de 2020. É um dia muito feliz. Hoje é um dia que o Senhor fez para nós, por isso nós estamos aqui alegres. E hoje nós estamos com um tema muito especial para vocês. Muito especial mesmo. Vale a pena você ficar aí ligadinho, né, no YouTube, para poder assistir conosco e entender um pouco mais sobre esse tema. Nós estamos investindo no nosso casamento, no nosso relacionamento, para você entender um pouco mais sobre esse tema que nós vamos falar para você nesta noite. Nós vamos começar neste momento aqui, o momento inicial da nossa ministração, amém? A Riviane vai orar e daqui a pouco nós vamos então dar sequência e começarmos a ministração da palavra do Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor com um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Pai, agora nesse momento, que esse lugar, Deus, que nós estamos, que as pessoas que estão em casa assistindo, Deus, seja um lugar separado, Deus, onde o Espírito Santo do Senhor vai vir. Então vem, Espírito Santo, venha sobre nós, Deus, venha nesse lugar, Pai, transforma os nossos corações, transforma o nosso pensamento, Deus, freia a nossa língua, Deus, abençoa o nosso comportamento, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso efetuar, continue conosco, derramando suas bênçãos incontáveis sobre a nossa vida. Cada um que está em casa, sua família, os seus filhos sejam abençoados pelo Senhor. Obrigada, Pai, porque apesar de tudo que nós estamos passando, nós ainda adoramos o Senhor. Nós entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, nesse momento, nós colocamos nas suas mãos a vida do meu esposo, Marciano, que ele venha falar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, que ele continue sendo um homem usado pelo Senhor. Eu abençoo a vida dele, abençoo a vida de cada um que está ouvindo nesse momento, no nome de Jesus e por amor de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos dar início. E eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículos de número 22 a 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo de número 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Verso de número 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo de número 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Deus, na tua presença nesta noite, Pai, nós queremos te agradecer, Deus. O nosso sentimento é de muita gratidão nesta noite. Nós nos colocamos diante do Senhor em oração, somos gratos ao Senhor pela vida, por estarmos aqui, pela tua palavra lida e o que nós vamos aprender com ela agora, por nossa família, nossos familiares, com cada pessoa que está nos assistindo neste momento,
está nos ouvindo neste momento, chega de encontro a essa casa. Eu quero, em nome de Jesus, repreender toda ação, toda interferência maligna, toda interferência do inimigo que neste momento está tentando tirar esse marido, essa esposa, de não assistir essa live, de não assistir esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Ó Pai, eu consagro a vida deste casal, deste marido, dessa esposa, eu consagro este casamento na Tua presença, ó Deus, nesta noite, e abençoo, Pai, a vida desses que estão nos assistindo, em nome e para a glória de Jesus, amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, hoje, neste momento, o seguinte tema. Esse tema nós avisamos aí nas nossas redes sociais. Eu gostaria que você se atentasse muito a esse tema, né, onde o nosso tema diz o seguinte: homem respeitado se sente honrado, e mulher honrada se sente respeitada. De acordo com o nosso texto, nós temos muitas lições para aprender nesta noite com esse texto de Efésios 5, a partir do versículo 22 até o número 28. Então, o homem respeitado se sente honrado, e a mulher honrada se sente respeitada. Como que é isso? Eu vou te explicar. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse texto, o que esse texto quer falar para nós nessa noite. Você que é casado, jovem casado, que já tem mais tempo de casado, você que nos assiste de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo, fora do estado, fora do país, em outros estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, todos os lugares que você nos assiste nesse momento e vai nos assistir. Vamos entender um pouco mais então com esse tema, o que o Senhor quer trazer para nós, o nosso casamento, a nossa casa, de acordo com esse texto neste momento. Amém? E quando o texto de Efésios 5 nos diz, onde o homem respeitado se sente honrado, nos versículos 22 ao versículo de número 24, nós vamos entender, nós vamos ver, então, perceber qual que é o papel da mulher dentro deste tema, dentro desse texto. E nos versículos de número 25 ao número 28, nós vamos entender, então, qual que é o papel do homem dentro desse texto e dentro desse tema. O que esse texto, esse tema quer trazer, então, para nós. Quais são, então, as necessidades básicas do homem? São as primeiras coisas que nós queremos ver, entender e aplicar na nossa vida, nossa casa, nosso casamento, no nosso relacionamento nesta noite, agora, a partir de agora e até quando você tiver fôlego de vida para você aplicar no seu casamento, nós aplicarmos no nosso casamento, amém? Eu queria pensar com você que nós somos, algumas peculiaridades foram dadas em especial às mulheres. As mulheres, por exemplo, a feminidade da mulher, outras coisas, a delicadeza, a serenidade, o poder ou o privilégio de ser mãe, as emoções mais aguçadas do que o homem, a doçura. Como mulher é um negócio doce, gente, um bicho doce, aquela fala mansa, aquela doçura no falar, né? Ser o imã da família, ou aquele negócio assim que puxa os filhos para perto, que puxa o esposo para perto. Quando há uma divergência dentro do lar, dentro do casamento, dentro do relacionamento, essa mulher que tem a possibilidade de juntar ali marido junto com esposa, juntar filhos junto com esposa e maridos, esse imã tão legal. Nós temos um dito popular, tão famoso, tão comum, que diz que coração de mãe sempre cabe mais um. E quando eu penso que a mulher tem essa condição especial, essa peculiaridade de ser um imã no relacionamento conjugal, eu entendo que a mulher, o coraçãozinho dela sempre cabe mais um. Ela traz mais um para perto, ela traz um familiar que está afastado dentro do relacionamento, ela traz um filho para perto do pai, que o relacionamento foi desgastado, e assim por aí vai. Outra peculiaridade da mulher é que ela é detalhista. Ela é muito mais detalhista do que o homem. A mulher conta o tintim por tintim, e ainda inclui os detalhes, não é assim? Ela faz desse jeito, coisa que o homem não faz. E ela também é organizadora, é organizada, é organizadora. Ela organiza festas, ela organiza momentos em especial ali na família, com os filhos, ou também com o esposo, para um lar que ainda não tem filhos, não teve esse privilégio. Você vai ter ainda, em nome de Jesus, amém? E eu gostaria que você que chegou aí, nesta noite, dê muita atenção a essa palavra, você e seu marido, você e sua esposa, ao que Deus quer falar no seu coração nesta noite. Outra coisa, qual homem não quer ter, querido, ao lado uma mulher com todas essas características que eu acabei de falar? Todo homem quer ter uma mulher ao seu lado com todas essas características. É muito legal ter uma mulher doce, uma mulher organizadora, uma mulher que tem a peculiaridade de ser mãe. Todo homem quer ter perto, né? Adão, eu imagino Adão sozinho ali no Éden,
quando Deus tira ali uma costela de Adão e faz a mulher, ele sentindo, eu imagino, vou conjecturar aqui, ele se sentindo sozinho, daqui a pouco Deus da costela dele faz uma mulher e ele não se sente mais sozinho, e ele então tem ali do lado dele, ao lado dele, uma mulher, uma esposa com todas as características, ou aquilo que ele não tem, ou aquilo que completa esse homem então naquele momento. Outra coisa também, eu imagino que ele não queria perder, né? Aquela mulher toda bonita, toda perfeita, feito pelas mãos de Deus para ele. Ainda pensando com você, todo homem tem dentro de si um desejo normal ou natural de agradar a mulher. Todo homem tem dentro de si, todo homem de mente sã tem dentro de si o desejo de agradar, de fazer o bem, de fazer aquilo que é bom para sua esposa. Todo homem em sanidade tem esse desejo, tem esse entendimento. E eu creio que os homens que estão aqui nesta noite vão concordar comigo, e os que estão nos vendo, e os que vão nos ver também vão concordar com isso. Outra coisa que eu queria pensar com você sobre submissão, quando o texto começa a nos falar sobre submissão, submissão é uma maneira inteligente de lidar com as diferenças no casamento. Submissão é uma maneira inteligente de lidar com a parceria no casamento. Submissão não é escravidão. Ei, mulheres que estão assistindo nessa noite, submissão não é escravidão, é uma maneira inteligente de lidar com a parceria no relacionamento conjugal. Escute isso, submissão na Bíblia nos remete a humildade, cumplicidade, confiança na liderança e respeito. Isso é o que a Bíblia quer nos trazer em relação à submissão. Nenhuma mulher gosta de homem que não toma iniciativa, que precisa ser mandado o tempo todo. Mulher nenhuma gosta. Convivendo com casais há muito tempo, relacionamentos conjugais, pessoas a quem nós estivemos perto, ou estivemos perto ao longo da caminhada, nós vamos entender que mulher nenhuma gosta de um homem banana ao lado dela, perto dela. É esse mesmo termo. Mulher gosta de homem que tem iniciativa, que tem atitude, que tenha postura, seja macho. Outra coisa, o marido é o cabeça e a mulher é o pescoço. Você nunca ouviu essa, né? Eu vou te falar agora. Se o marido é o cabeça, a mulher é o pescoço. E sendo ela sábia, ela pode virar a cabeça desse homem para tudo quanto é lado, ou para o lado onde ela quiser. Eu escutei amém e misericórdia aqui, irmãos. Eu vou repetir. Sendo o homem o cabeça e ela o pescoço, sendo essa mulher sábia, ela pode virar a cabeça desse homem para o lado que ela quiser. Como assim? Eu não tenho conseguido. Você, mulher, não tem conseguido, você vai conseguir. Escute até o final aqui, né? Dê atenção aqui até o final dessa live que você vai aprender direitinho como que você vai fazer. Eu sempre digo que o marido, ele fica tão feliz pelo respeito que ela dá a ele, e assim acaba fazendo o que ela quer. É tão interessante para o marido ser respeitado pela mulher, que quando ela, sendo sábia, pega esse pescoço e vira a cabeça desse homem para o lado onde ela quer, ela consegue quase tudo que ela quer. Podemos pensar assim? Outra coisa, eu já vi muita coisa, em muitos anos de casado, em muita convivência com casais, em alguns anos, bastante anos trabalhando aí na área de casais, nós já vimos muita coisa, nesses vários anos, convivendo, mas ainda não vi um homem que aceite ser desrespeitado pela mulher. Eu ainda não vi um homem que gosta ou que aprecia ser desrespeitado pela mulher. Como assim? Você pode tirar a mulher tudo do homem, tudo que você quiser, mas só não tira dele o respeito. Você pode tirar tudo que você quiser, tudo que você achar que deve, às vezes nem deve, mas só não tira o respeito, só não deixe de respeitar esse marido seu. Depois tem a parte também das mulheres, tá bom? Fica tranquilo. O que faz então o homem se sentir respeitado? Como assim? Como um homem se sente então respeitado dentro do relacionamento conjugal, dentro da convivência com filhos e com outras pessoas, no relacionamento do trabalho, na igreja e por onde quer que esse homem vá? Como então esse homem se sente respeitado? Primeiro,
Quando a mulher valoriza a sua força. Como assim? Vou te explicar. Quando você faz esse homem seu, esse marido seu se sentir o macho. Quando você faz esse marido seu se sentir o cara dentro de casa onde ele está com você. Ridicularizar o homem publicamente é terrível, irmã. Não é o caminho para você conseguir. Ou o homem se sente totalmente desrespeitado quando você ridiculariza esse homem publicamente. E depois, para reverter isso, dá um trabalho danado. Você sabe muito bem do que eu estou falando, se essa palavra veio a você. Outra coisa, denegrir a imagem do homem. Irmã, você quer derrubar o sujeito, ele vai capengando, ele vai só baixando a cabeça. Você denegrir a imagem dele, você falar dele. Inclusive, quando você está falando dele, sabe de quem você está falando? Você está falando da sua outra metade. Você parou para pensar nisso? Aí daqui a pouco, de repente, você fala mal dele, você denigra a imagem dele. Aí daqui a pouco, vocês estão num probleminha e vocês voltam, né? Volta. Aí o que aconteceu? Você arrumou um problema para vocês dois. Então pensa antes de você falar, denegrir a imagem dele. Comentários maldosos também, queridos. Na frente dos outros, ou até mesmo envergonhar na frente dos filhos. Muitos filhos não respeitam o pai, porque não vê a mãe respeitando o pai. Não vê a mãe respeitando o marido. Muitos filhos não respeitam os pais, porque não vê a mãe respeitando os pais, respeitando o marido. Esposas fazendo pensar que é incapaz, ou fazendo com que o marido pensar que ele é incapaz. Quando você começa a denegrir a imagem dele, colocar ele para baixo, não respeitar, ele começa a se sentir incapaz. Como mulheres, nesse caso, estão aí dando o tiro no pé, né? Estão pegando aí e dando tiro no próprio pé. Como um homem assim pode passar segurança para a mulher? Você só denegrindo a imagem dele. Impossível, irmão, ele passar segurança para a mulher. A mulher sábia faz o marido se sentir um herói, faz ele sentir o cara, faz sentir o homem, faz sentir o macho. A mulher sábia faz o homem se sentir como se pudesse conquistar o mundo. Dentro e fora de casa, exalta suas qualidades, preparando esse homem para o mundo e colhendo os benefícios juntos. Quando você, dentro e fora, exalta esse homem, quando você fala bem dele, do seu marido, é do seu esposo que eu estou falando, vocês colhem os benefícios juntos, em todos os lugares que você vão. O resultado é dos dois. Outra coisa que eu queria pensar com você, o segundo tópico. Quando então esse homem se sente respeitado? Quando ela o deixa ser o cabeça, ou seja, exercer o seu papel dentro de casa, dentro do casamento. Como assim? Quando ela é submissa de forma inteligente. Mesmo quando praticamente sabe qual será a decisão, você consulta o seu marido. Quando você quer fazer alguma coisa, você imagina, você pensa que sabe, às vezes você sabe, você tem muito tempo de convivência, ou algum tempo de convivência, normalmente você, na maioria das vezes, já sabe qual a decisão dele, mas consulta para ele, faz ele se sentir o homem, faz ele sentir como sendo o cabeça da casa. Outra coisa, como se sente o marido quando a esposa quer fazer alguma coisa e nunca consulta o marido, faz por conta própria, faz sem pensar nele, ou pensar nele, sem consultar o marido. Como será que ele se sente? Outra pergunta que eu vou fazer para você, mulher, como se sente o marido na educação dos filhos, quando a esposa toma todas as decisões e não deixa, ou não permite esse marido fazer o papel dele como marido, como chefe da casa, ou como cabeça da casa, exercer o seu papel dentro da educação dos filhos? Talvez é muito comum, na maioria dos lares, a mulher está mais próxima dos filhos do que o marido. Talvez ela convive mais com os filhos do que o marido. Isso não te dá o direito de você tomar a decisão sozinha. Você precisa, ao olhar da Bíblia, à luz da Bíblia, conforme o texto de Efésios 5, 22, 28, nós entendermos que esse é o papel dele, esse é o papel do homem. Outra coisa, se você fizer isso, ao invés de você ganhar, você está perdendo o seu marido. E está perdendo os dois juntos. Não perde um só. Outra coisa, homem não entra em nenhuma situação para perder. Homem tem instinto de ganhar, gente. Homem gosta de ganhar. É dele, é do instinto dele. A mulher sábia conquista quase tudo do marido quando deixa ele pensar que a ideia foi dele. Deixa ele pensar que a ideia foi dele, que a iniciativa foi dele. Você conquista quase tudo com ele. Outro tópico,
quando esse marido se sente honrado, é o terceiro tópico, quando ela é sua fã ou admiradora. Mulher precisa ser admiradora do marido, incentivar esse marido. Admira mesmo com todos os defeitos. Mas como que eu vou admirar esse marido que tem mais defeito que qualidade? Admira as qualidades e ora a Deus para os defeitos, para Deus tomar conta dos defeitos dele. Nós já falamos isso em outra live. Irmãos, eu vou te explicar para você entender esse tópico. Quando você é fã de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou torcedor do time do Botafogo. Pensa, eu preciso pensar que meu time foi campeão. Em 1970 levou vários jogadores para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, e que o último título brasileiro foi em 1995. Eu preciso pensar nos pontos positivos para torcer por esse time, que é um time que tem história, não é assim? Todo homem precisa de admiração, sabendo que suas realizações são muito importantes para ele. Por exemplo, a compra de um carro. Eu, irmãos, aos 25 anos de idade, eu tive o privilégio de fazer a compra de um veículo novo, 0 quilômetro, quando eu tinha 25 anos, faz pouquinho tempo, esses dias. Então, eu tive o privilégio. Aquilo para mim, que fui criado no interior, que fui sempre trabalhando muito, aos 11 anos de idade, comprei minha primeira bicicleta. Então, aos 25 anos de idade, quando eu comprei o meu primeiro carro novo, aquilo para mim, irmão, foi para mim uma realização muito grande, um sentimento de realização muito grande. Foi um privilégio, foi uma conquista, foi um presente de Deus para a minha vida. A esposa sábia, ela encontra motivos para admirar o marido e não para criticá-lo. Ela consegue encontrar, mesmo que ele não seja esse marido que você acha que deveria fazer tudo que você pede ou tudo que você almejou que ele fosse. Amém? O quarto e último tópico da parte do marido ser honrado diz o seguinte: quando ela procura ser atraente para ele. Quando esse homem se sente, então, respeitado, quando ela se sente ou procura ser atraente para ele. O homem, nós sabemos que ele é movido pelo que vê, todo mundo já sabe disso, e que a comunicação, nós falamos em outra live, 93% da nossa comunicação é não verbal. E o macho, então, o marido, o homem, ele é movido pelo que vê. Então, continue se cuidando. Talvez você se cuidava tão bem quando era noiva, quando era namorada, quando vocês se conheceram, ou antes de se conhecer, talvez esse foi até um dos motivos de te conhecer, que você estava bonita, bem vestida. Continua cuidando de você. Isso faz com que ele se sinta homem, se sinta macho, com que essa condição de você de procurar ser atraente para ele, faz ele se sentir macho, faz ele se sentir respeitado. Outra coisa, quando você faz isso, irmão, você mantém a chama acesa, a chama do casamento, a chama do relacionamento acesa. Isso é muito importante. Lembrei agora do nosso pastor Cláudio Duarte, que fala muito sobre isso, uma referência a ele aí. Então, procura então saber o que agrada esse marido. O que agrada então esse marido? Eu ministrei então 4 tópicos que fazem então o homem se sentir respeitado. Agora então, eu vou começar a ministrar os tópicos onde a mulher se sente valorizada ou ela se sente honrada. Nós estamos falando do tema onde o homem respeitado se sente honrado e a mulher honrada se sente respeitada. Então, o que faz uma mulher se sentir honrada? O que faz uma mulher se sentir honra dentro de um relacionamento conjugal? Toda mulher espera ser valorizada, amada e honrada. Escute isso, os homens. Toda mulher espera ser valorizada, amada e honrada. Deus, o autor do casamento, neste texto, ele apontou o amor de Jesus por nós, como referência para os maridos. E que tipo de amor foi esse? Está aqui, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Você, homem, você, marido, nós entregaríamos a nossa vida pela nossa esposa, nós faríamos esse sacrifício pela nossa esposa, assim como Jesus Cristo fez o sacrifício pela igreja de Cristo, nós entregaríamos, de verdade, irmão, nós entregaríamos a nossa vida pela nossa esposa, assim como Cristo se entregou a sua vida por amor à igreja dele. E que amor foi esse? Um amor sacrificial, um amor de renúncias, um amor verdadeiro,
um amor de cuidado. Não foi por emoção, foi por amor. Amar a esposa é amar a si mesmo, o texto vai falar para nós. Quando nós amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nós amamos a nós mesmos. O verdadeiro amor não está fundamentado em sentimento, mas no cuidado que o marido deve à esposa. Então, o verdadeiro amor é no cuidado que nós temos com ela ou devemos ter com ela, no carinho, na afeição, no amor que nós temos ou devemos ter com ela. Então, quando o marido lhe oferece segurança, primeiro ponto, queria falar sobre segurança, certeza, confiança, firmeza, força ou convicção dos movimentos ou ações. Quando nós oferecemos então segurança para a esposa, quando nós somos fiéis, nós passamos para ela segurança. Quando nós somos responsáveis, nós passamos para ela segurança. Quando nós somos maduros, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino e agia como menino. Agora eu cresci. Então, nós que casamos, a nossa esposa sente segurança em nós quando nós agimos com maturidade. Deixa as coisas de menino, as coisas de solteiro, as bobeiras, as coisas que não têm fundamento e amadurece, querido. Vamos amadurecer. E quando nós agimos com maturidade, a nossa esposa sente segurança em nós, sente firmeza em nós. Outra coisa, quando ela se sente segura, quando nós não temos nenhum tipo de vício. Quando nós não temos nenhum tipo de vício, não jogamos o nosso dinheiro fora, quando nós temos nenhuma fuga, ela se sente então segura, se sente então segura em nós. Às vezes nós queremos que a esposa confie em nós, mas não passamos segurança para ela. Às vezes a gente quer que ela confie, mas a gente não passa segurança. Nos ambientes onde a gente vai, a gente está. Como então que ela vai se sentir segura? Não vai. Segunda coisa, quando a esposa lhe oferece segurança. A segunda coisa, quando ele a escuta. Para nós homens, não tentem resolver o problema, apenas ouça. Sabe quando a esposa da gente está falando com a gente? Ela fala um assunto, 2 assuntos, 3 assuntos, 4 assuntos, 5 assuntos. Eu já dei dicas para você de como faz para resolver todos esses assuntos. Eu já dei dicas aqui recentemente para vocês. Quando ela está falando, muitas vezes ela não quer uma resposta. Ela quer simplesmente ser ouvida. Ela quer simplesmente que você ouça. Ela não quer uma resposta pronta. Ela não quer que você nem a deixe concluir e você já interfere e fala assim, toma, é assim. Ela não está te perguntando nada, só está querendo que você ouça. É assim na minha casa, na sua casa, em 90% dos casos ou mais que isso. Funciona assim. Você quer que a esposa compartilhe tudo com você, mas você não escuta. Você quer que ela compartilhe, você quer que ela fala, às vezes, né? Boa parte das vezes. Né? Mas você não escuta, aí não adianta. E vou falar uma coisa para você. Pior que não ouvir é fingir que está ouvindo. Pior que você não ouvir sua esposa é fingir que está ouvindo. Vou te explicar como que é isso. Não tem quando ela está falando, você fala assim, Não tem? Quando você está assistindo a televisão, não está olhando para ela, olhe no olho dela. Olhe no olho. Assim você oferece para ela muita segurança. É uma dica que eu te dou. Dentro dos olhos. Olhe e você vai ver o resultado. Outra coisa. O terceiro tópico. Então, que faz uma mulher sentir segurança. Que faz uma mulher sentir segurança no marido. Quando ela se sente a escolhida. Vou detalhar para você como que é isso aqui. Ela está acima da mãe, ou está acima dos pais, dos amigos, das amigas, das vizinhas, de um parente próximo. É quando você valoriza ela mais do que uma pessoa que está próxima de vocês. Vou te dar a dica. Quando você vai passear na casa do parente, essa aqui, guarda isso, irmão. Guarda essa aqui. Quando você vai passear na casa de um parente, você vai passear na casa do parente, e tem um parente que não gosta da sua esposa, eu tenho certeza que muitos vão se identificar com esse vídeo, com essa fala. Sabe o que você faz para ela se sentir segura? Eu vou te dar uma dica. Pega na mão dela, pega, agarra a mão dela e chega na casa desse parente, segurando a mão dela, segurando bem firme, bem forte. Não tem segurança maior para ela naquele dia. Ganhou aquele dia. Agora, se você não fizer isso, lascou o negócio tudo. Eu estou te dando a dica certa. Então faz. Coloca isso em prática.
Toda mulher, queridos, ela precisa se sentir única, exclusiva, ela quer exclusividade, ela é única, ela é um ser único, ok? Agora, eu vou citar para vocês aqui um exemplo de um homem falando, por exemplo, que o outro está gordo. O homem falando que o outro está gordo, está feio, que está careca, né, que o cabelo está branco. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão rir um do outro. Rir um do outro, rir um para o outro, rirem juntos, é isso que eles vão fazer. Agora, uma mulher falando para a outra que ela está gorda, né, ou que ela está feia, que o cabelo dela não está bonito, que o sapato dela não está bonito, ou que a roupa dela não está bonita, ou nem precisam falar, só de olhar, ela fala assim, né, já não está certo esse negócio. Ah, Jesus. Quando a mulher faz isso com a outra, ela fala assim, você está na minha lista negra. E é por isso, queridos, que ela sempre te pergunta assim, eu estou bonita? O que você achou? Ela faz assim no cabelo, o que você achou do meu cabelo? O que você achou da minha roupa? O que você achou do meu sapato? É por isso que ela te pergunta, porque talvez em algum momento você falou alguma coisa dela, ou expressou alguma coisa dela que ela não gostou, do corpo, da vestimenta, ou alguém, alguma amiga, algum parente expressou alguma coisa dela, do corpo dela, dos olhos dela, do cabelo dela, da vestimenta dela. Por isso que ela te pergunta. Ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir única, exclusiva. Outra coisa que eu queria compartilhar nesse momento com vocês, para nós fecharmos esse momento. A quarta coisa, para uma mulher se sentir segura, quando ela se sente atraente. Quando ela se sente atraente. Toda mulher tem necessidade de se sentir atraente, queridos. Elogios à sua esposa não devem ser economizados. Não economize elogios para a sua esposa. Sempre que puder, sempre que necessário, seja verdadeiro, seja falso também não, porque elas não são bobas não, elas percebem. Sempre que necessário, sempre que você puder, sempre que você faz esforço para você lembrar, elogie, nunca vai ser demais, ela nunca vai achar ruim. Os olhos do marido, para os olhos do marido, sua esposa precisa sempre ser a mais bonita. Para mim, marido, para você, marido, que está ouvindo, a sua esposa tem que sempre ser a mais bonita para você. Olhe para ela além dos defeitos. Olhe para ela para as qualidades dela. Olhe além dos defeitos. Eu friso isso muito nas nossas ministrações, porque nós convivemos juntos e nós temos muitos defeitos. E quando nós focamos nas qualidades, nós vemos e colhemos o resultado bem diferente. Outra coisa, homem inteligente faz sua mulher se sentir atraída por ele. Valorize-a, elogie-a, faça-a se sentir atraente. E assim ela vai se sentir atraída por você. Outro tópico para nós finalizarmos agora. Quando ela se sente segura, quando ela recebe afeto. Contato físico é fundamental para a mulher. A mulher gosta muito disso. Gosta que o homem abraça, gosta que o homem beija. A não ser que alguma mulher tenha um trauma de infância relacionado a contato, a toque físico, a contato físico. Uma mulher, por exemplo, que a linguagem do amor dela é toque físico, irmão, isso aqui, se você atender só esse último tópico aqui, você tem tudo com ela. O negócio vai ficar bonito aí, vai ficar bom. A aproximação de um casal fala mais do que as palavras. Andar de mão dada juntos, na rua, dar um beijo em público. Se ela tem vergonha, aí você tem que respeitar. Ou se abraçarem na rua um ao outro, isso faz muito bem. Abrace-a em público, pegue nas mãos. Quando você nega o contato físico, ela se sente rejeitada. Então, para ela se sentir segura, abraça, beija, acaricia, é a sua mulher, tá bom? Se ela não quiser, aí você respeita também a vontade dela. Se você quer ter uma mulher valorizada, amada e honrada, dê afeto a ela. Se você quer uma mulher valorizada, amada e honrada, dê afeto a essa mulher. Todo homem gosta de sentir, todo homem, eu, você, nós gostamos de nos sentir como um rei. Gostamos de sentir o homem, gostamos de sentir respeitado. Então, para que nós nos sintamos respeitados, né, para que nós nos sintamos respeitados, ou para nós sintamos como rei,
é só tratarmos a nossa esposa como rainha, você resolve tudo. Outra coisa, assim como é um sacrifício para o homem mostrar o sentimento, muitos homens, a maioria deles, tem dificuldade de mostrar o sentimento para a esposa. Não é regra, mas uma boa parte. Também é muito difícil, é um sacrifício para a mulher deixar o marido liderá-la. Muito difícil. Derrotado no casamento não é aquele que tem problemas, mas aqueles que desistem de lutar por ele. Derrotado no casamento não é aquele casamento que tem problema, porque todos têm problema, mas é aquele que desiste de lutar pelo seu casamento. Não perca essa batalha na luta pelo seu casamento. Honre, respeite o seu marido, honre a sua esposa. E por final, eu vou concluir essa fala dizendo o seguinte, aquilo que eu comecei falando, que o tempo em que nós investimos no nosso casamento determina a importância que nós damos para ele. E que nós, maridos, saibamos, então, transmitir segurança para nossa esposa. E que as nossas esposas saibam, então, transmitir para nós, então, respeito a nós. Nós possamos, então, ser respeitados e possamos também honrá-las. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar. Deus, na tua presença nesta noite, somos gratos por esse texto lido, falado e que é algo que o Senhor ministrou em nossos corações. Muito obrigado pela tua palavra. Que nós, maridos, ó Pai, possamos entender que precisamos, conforme a tua palavra nos diz, amar a nossa esposa como a Cristo amou a igreja, Pai. Que deu sua vida por ela. Que nós possamos fazer uma entrega total como marido às nossas esposas, a esposa respeitando aos cônjuges e assim por diante. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos cada um assumir o nosso papel e saibamos como assumir o nosso papel dentro do nosso relacionamento. Em nome e para a glória de Jesus.